Deus fiel. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor. Toma o teu trono, Senhor. Toma o teu trono neste lugar. Sendo exaltado, entronizado, adorado. Senhor, nós queremos te adorar na beleza da tua santidade. Tu és um Deus tão fiel. Tu és um Deus tão bondoso. Tu és um Deus tão misericordioso. Tu és Deus tão amoroso. Tu és Deus digno de honra. Tu és Deus digno de glória. Toda exaltação a Ti, Senhor. Queremos fazer aqui, Senhor, um trono de louvores, um trono de adoração, um trono de gratidão, um trono de glórias ao Deus Todo-Poderoso, Santo, Eterno, Majestoso, Grandioso, que contempla a nossa pequenez, mas se importa que o adoremos. Ah, Santo Deus, nós te adoramos, te bendizemos. Os nossos olhos não viram, não imaginamos, Senhor, o que o Senhor tem preparado para nós. Só temos a certeza de que é algo magnífico, de que é algo bom, de que é algo que nós desfrutaremos de paz, desfrutaremos de alegria. O nosso coração pode ter certeza de que o Deus Todo-Poderoso, criativo em todas as coisas, preparou um futuro de paz para nós, um futuro eterno de grande paz. O Senhor nos deu a segurança que preparou morada para nós. O Senhor preparou morada para nós. O Senhor preparou um ambiente de paz, sem lutas, sem lágrimas, sem enfermidade, sem doenças. Ah, Senhor, a esse Deus nós confiamos as nossas vidas. É a esse Deus que nós entregamos, Senhor, o nosso louvor. Não há outro Deus digno de ser honrado neste lugar. Toda grandeza é tua, Senhor. Toda grandeza é sua, Senhor. Nós estamos aqui para te adorar, para te bendizer. Tu és Deus Santo, Santo, Santo. Bendito é o Senhor. Bendito é o Deus poderoso. Ah, Santo Deus, Tu habita em meio aos louvores. Tu habita, Senhor, Tu habita em meio aos louvores. Tu estás, Senhor, assentado, Senhor, no trono de glória. A Ti toda honra, toda honra, toda honra a Ti, Senhor. Obrigada, Senhor. Obrigada, Deus. Obrigada pela Tua fidelidade, Senhor. Obrigada, Senhor, pela Tua fidelidade sobre as nossas vidas. As misericórdias do Senhor são o motivo de não sermos consumidos. Obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor. Obrigada. Obrigada. Eu creio veementemente que Deus, Ele cuida de todas as coisas. Eu creio nisso. Vou tentar pregar. Irmãos, eu não combinei nada com o Tarcísio. E nem era eu para pregar hoje, né? Era a pastora Márcia, né, Márcia? Então Deus preparou que ele cantasse esse louvor. E a banda dos meninos, eu agradeço a Deus pela vida deles. Que é exatamente o que eu vou pregar. Eu agradeço ao Senhor, amém. Obrigada. Gostaria que a igreja se assentasse.
Irmãos, eu vou pregar baseado nesse livro. O livro é do John Piper, Lutando contra a Incredulidade. Irmãos, não ache que é nada que eu estou lendo e que veio para vocês. Não, primeiro passou por mim cortando e depois eu quero compartilhar. Eu até brinquei, né? Que o Leandro, eu ia pregar sobre outro assunto. Eu até brinquei com o Leandro, que ele usurpou a minha pregação na quarta-feira, que eu ia pregar sobre tempo. Mas enfim, Deus usou a vida dele e eu falei, Senhor, obrigado, o Senhor quer outra coisa para mim. E aí, eu fui procurar algo que estava me incomodando por um tempo. E é uma coisa que, no meu coração, eu tenho tentado entender. A pastora Márcia sempre fala para mim, Samira, você vai ser curada. Eu creio nisso. Eu estou orando por você. E aí eu peguei comigo mesma e falei assim, Senhor, ela está crendo e eu não. Ela está crendo e eu não. E não é um crer assim, que Deus não possa. Não é esse tipo de... É tipo assim, tudo bem, tá, tudo bem. Se fizer bem, se fizer bem também. Eu falei, não, mas se ela está determinando que isso vai acontecer, há algo que está impedindo que isso aconteça. E foi quando eu debrucei sobre mim mesma e pensei sobre fé. E aí, irmãos, eu não sei se todos ouviram ou conhecem o testemunho da Ellen Berrani, que é aquela missionária, na verdade ela nem era missionária, era evangelista da Eritreia, que ela ficou presa no container por 32 meses. E ouvindo o testemunho dela e lendo o livro, enfim, nós percebemos que como é possível a um ser humano falível como eu e você suportar o que ela suportou. Ela apanhou, ela apanhou, ela apanhou de novo, ela apanhou de novo, ela apanhou de novo, ela apanhou de novo. A ponto dela ficar desfigurada e o governo não podia deixar ela morrer dentro do container, porque o container não existe, né? O container não existe oficialmente. E mandaram ela para casa e falaram assim, deixa ela morrer em casa, porque pelo menos morreu em casa. E Deus, maravilhosamente, fez com que ela sobrevivesse, fugisse da Eritreia, enfim. Mas o que eu quero meditar é o que faz uma pessoa suportar esse tipo de afronta. E aí, a gente começa a debruçar sobre glória futura, graça futura. Porque quando ela suportou as afrontas, ela estava suportando pela Ellen. Por quem? Por Cristo. E ela contemplava algo melhor. Ela contemplava o porvir. Porque literalmente o viver é Cristo e o morrer era lucro. Então não importava o quanto batessem nela. Porque ela vislumbrava, ela olhava o quê? O futuro. E aí, Deus me fez pensar que muito da nossa falta de fé, a nossa incredulidade, é por não crer nas promessas do futuro. Quando eu olhei isso, eu falei, Jesus, então vamos conversar. E aí eu comecei a ver que... Por que nós andamos ansiosos? É o que eu vou focar agora. Depois a gente vai falar sobre as coisas. Por que nós andamos ansiosos? Porque nós não cremos nas promessas futuras, na graça futura. Porque Cristo, eu vou usar passado e futuro, não que sejam coisas diferentes para Deus, tá bom, irmãos? Tudo já aconteceu. Mas para nós é necessário fazer uma separação de tempo, porque nós somos temporais, tudo bem? Para nós, tudo foi conquistado por Cristo na cruz, na graça passada, certo? É graça porque é imerecida, certo? Nós não merecemos nada. Ele já o fez para nós. Então, nós entramos, somos filhos, somos adotados, temos herança, porque tudo foi conquistado.
E isso me garante um futuro de paz. Só que ao não compreender, ao não crer, ao não viver por essa fé, porque muitas vezes nós compreendemos aqui, ó. Eu tenho certeza que se eu perguntar para vocês, claro que eu confio, eu vou morar no céu. Mas a gente vive pela fé? A gente vive em conformidade com essa fé? De verdade, irmãos, é um convite a nós pensarmos. Porque está proposto, já existe, já está garantido, já está preparado. Só que nós não vivemos como se isso já estivesse acontecendo. E aí que a gente fica pensando. A fé na graça futura, vocês entenderam o que é graça futura? É tudo que já está acontecendo no céu, o que está prometido, as vitórias, tudo isso já aconteceu, está lá. Só que nós vivemos como se não houvesse. Então, essa fé na graça futura corta a raiz do pecado e libera o amor. A incredulidade, o que é a incredulidade? Não crer nas promessas de Deus da graça futura é a raiz que sustenta e dá vida ao pecado. Porque se eu viver para Deus, crendo na promessa futura, o pecado tem força em mim? Não. Eu quero ler para vocês só a contracapa do livro. Ninguém peca por obrigação. Pecamos porque o pecado oferece alguma promessa de satisfação. Essa promessa nos escraviza até Deus se tornar melhor e mais desejável que a própria vida. Somente o poder superior das promessas de Deus no Evangelho pode livrar os nossos corações da servidão às promessas rasas e prazeres transitórios do pecado. Ter alegria nas recompensas das promessas gloriosas nos libertará da incredulidade pecaminosa. Eu podia parar já, né? Já podia, né? Podia ir para casa. Por que a gente... Eu vou dar alguns exemplos, tá, irmãos? E, olha, eu quero que vocês entendam bem. Que tudo que eu falar, está aqui, mas primeiro cortou aqui. Não é assim, não, primeiro cortou aqui. Porque olha os pecados que vêm dessa incredulidade. Ansiedade, orgulho, vergonha inapropriada, impaciência, cobiça, amargura, abatimento e lascívia. Todas elas, por trás, são a falta de fé nas promessas futuras. Por que andamos ansiosos? Porque não cremos de verdade que Deus é provedor. Por que temos orgulho? Porque nós não cremos que Ele é o centro das nossas vidas. Por que temos vergonha inapropriada? Porque o Evangelho para nós ainda não é poder de salvação. Por que nós temos impacientes? Porque não cremos que Deus é Deus do tempo. Por que cobiçamos? Porque cobiçamos, irmãos. Porque nós destronamos o Senhor e colocamos algo do nosso desejo. Porque temos amargura, irmão. Porque queremos vingança hoje. Porque estamos abatidos. Porque nós não conseguimos dizer à nossa alma que espera no Senhor. E porque somos lascivos. Porque o prazer transitório que a lascívia e o desejo sexual causa são maiores do que as promessas do porvir. Por que um adolescente vai se guardar hoje? Se os prazeres dessa vida são tão bons, somente se ele crer que existe algo melhor. Somente. Por que eu não adultero? Por que eu não vejo pornografia? Porque é um prazer para a minha carne. Porque eu creio numa promessa melhor. Se não for isso, irmão, tudo isso que nós fazemos é fachada. Só conter o dique, mas uma hora o dique estoura.
Então, é muito complexo isso. Quando eu me vi, quando eu olhei isso, eu falei, Jesus, que espelho é esse? Que vai mostrar o pior da minha alma. E a incredulidade, irmão, é falta de fé nas promessas de Deus, que sustentam a nossa obediência radical. É muito complicado, não é? É graça porque é bom e é futura porque vai acontecer. Pode ser daqui 5 segundos, como pode ser daqui 1000 anos. Não importa, mas ela vai se cumprir. Quem crê nisso? Quem vive conforme isso? Ai, Jesus. Combatendo fogo com fogo. Estar satisfeito com tudo o que Deus prometeu em Cristo é a essência. A gente estava até brincando, eu e a Cris de manhã, né? Porque eu estava falando alguns trechos do livro, e a Cris falou assim, a gente quer isso, quer aquilo. E aí a cobiça, a gente falou sobre cobiça. O que é a cobiça? Eu quero algo e eu quero agora. E aí quando você cobiça, você para de estar contente com o que você tem. Eu vou dar um exemplo. Eu estou aqui, sei lá, com o meu sapato novo, que a pastora Marta me deu. E aí eu olho pro pé da irmã e falo, nossa, que sapato lindo. E aí eu... de mulher, vocês olham o carro, né? Tudo bem, mas vamos só dar um exemplo nosso, tá cá? Ó, eu olho o sapato dela, e o dela eu começo a cobiçar. E o meu passa a não ser mais que tá. E aí eu olho pro marido da vizinha, que marido bom. E o meu passa a não ter valor. É verdade ou mentira? Eu vejo... pode ser. Hoje eu estou dando um exemplo meu, né? Tudo meu. Eu olho o carro, aí a gente tá com o nosso carrinho, né? Que tá duro para pagar, dureza. Aí passa aquele carrão. Aí a cobiça, né? Os olhos. Sabe, o valor de PVA do carro não dá nem... É maior do que o valor do seu, mas você tá, ó... E aí você perde o prazer. Esse carrinho aqui, viu? É assim ou não é, irmãos? Vocês virão várias reações dessa no meio do contexto. Então, estar satisfeito com Deus e com o que Deus nos proporciona é a essência de crer na graça futura. É fácil, irmãos? E é até engraçado, eu vi o seu testemunho. Eles estão lá agora. Olha como a gente é, né? Agora, está no maior luta, glória a Deus, por cada saco de cimento. Aí você constrói a casa. Daqui 5 anos, você fala, e aí, irmão? Essa casa aqui já não sei o quê. Não sei o que lá. Não sei o que. Irmão. É ou não é, irmãos? É difícil. E para entendermos graça, irmão, a gente precisa entender que Cristo é o nosso substituto para suportar o nosso pecado. Cristo é a causa de estarmos aqui hoje. Sem isso não adianta a gente nem continuar. Porque nós somos pecadores redimidos. Não deixamos de ser pecadores. Mas quando Deus olha para nós, o que Ele vê? O sacrifício de Cristo. Não podemos esquecer disso. Pecado é somente a fé na graça futura, nas promessas de Deus, no porvir, é que corta a raiz do pecado. Exemplo, o imposto de renda. O cara sonega porque aquele dinheiro que ele sonegou vai pagar alguma alegria momentânea. Mas ele não entende que está um pecado que está impedindo dele ver a glória futura. Quando eu vejo pornografia, é um prazer momentâneo, que me impede de ver a glória futura. Quando eu como comida escondida, vocês gostaram dessa, né? É um prazer temporário, porque me impede de ver. É duro, gente. É duro. Oh, Jesus. Oh, dureza. Nós
lançamos e declaramos as promessas futuras contra as promessas temporais do pecado. É só assim que a gente vence, irmãos. Fazemos isso com a espada do Espírito. Quando a gente olha toda a couraça, com toda a armadura de Deus, todos os outros são de defesa, certo? O único que é de ataque é a espada do Espírito. E o que é a espada do Espírito? A palavra. Então a gente lança a palavra, vem sobre a nossa mente, vivemos sobre a palavra, para que ela seja maior do que as promessas do pecado. Então, irmãos, não acreditem que alguém vai largar qualquer coisa de pecado se ela não acreditar que Deus é maior que isso. É muito sério. Vou ler. Lutar pela fé na graça de Deus contra a incredulidade significa combater fogo com fogo. O que aconteceu com Elias contra os profetas? Fogo com fogo. Quem manda fogo é o Deus verdadeiro. Lançamos as promessas de Deus contra as promessas do pecado. Agarramos uma das promessas de Deus e desafiamos o pecado. Faz igual. Teu Deus não é Deus? Assim, cortamos... Gente, presta atenção nessa frase. Assim, cortamos as cordas do pecado pelo poder de uma promessa superior e liberamos fluxo de amor a Deus pela fé na graça divina. Cortamos a corda que nos mantém presos ao pecado. Eu já falei várias vezes disso, que é um exemplo de um montanhista que estava calando, aí ele pegou e caiu. E ele segurou na corda. E estava de noite, estava frio, e ele falava assim, e ele ouvia uma voz clara falando para ele o quê? Solta a corda. E ele morreu a 1 metro do chão. E nós morremos segurando a corda do pecado. Porque nós não conseguimos ver, pensar, viver pela graça futura. Não é fácil, né, irmãos? E aí, um dos pecados que eu pensei foi sobre ansiedade, que eu acho que deve ser o nosso pecado predileto de estimação. O mal do século, o mal dos próximos 15 anos, né? Que o médico falou. E mal de toda uma humanidade. Mas a gente não pode esquecer de que há um Deus amoroso e bom que nos está alertando sobre isso. E tem um outro mal que eu vou falar um pouquinho rapidinho, só da lapidar algumas coisas. Eu escutei a pregação do pastor Daniel online, que eu não estava dando aula. E ele falou sobre o que semana passada? Romanos 8, 28. Tudo. Segunda parte do versículo. Daqueles. Segundo o seu. Se não tiver propósito, irmão, você nunca vai entender que tudo coopera para o bem. Simples assim. Vai gerar impaciência. Vamos pegar até o exemplo que eu ouvi ele falando. José. Por que ele suportou todas aquelas dificuldades? Porque no final, o que ele fala para os irmãos? Foi para isso, foi salvar a vida de vocês, é que Deus me mandou à frente. Existia uma promessa e ele se sustentava pela promessa. Deus poderia ter livrado Daniel antes de entrar na cova, não poderia? Mas era necessário, era propósito de glorificar ao Senhor. E nós vivemos impacientes, sem entender o propósito. Impaciência, irmãos, é pecado. Porque a raiz dela se mostra na incredulidade. De crer que o tempo não é nosso e o tempo é de Deus. É ou não é?
Nós somos acusados disso todos os dias. Porque se nós crescemos que quando estamos muitas vezes parados no trânsito, ou na fila do banco, ou todas as coisas que nos deixam impaciente, é um plano e um propósito. Deus pode estar nos livrando, Deus pode estar preparando para falar com alguém. Se nós víssemos com esse olhar, a impaciência não chegaria ao nosso coração. Só que a gente vê tudo com esses olhos aqui, ó, humano. E aí, é ou não é? É ou não é? Impaciência. E eu vou falar sobre isso. Você para de ficar falando a palavra, que você está muito adiantado. Ele está impaciente, irmãos. Eu vou ter que deixar ele lá no fundo, para ele ficar mais calmo. Ansiedade, ele gera outros pecados. Se você está ansioso na área da finança, gera em você cobiça, ganância e mesquinharia. Você está ansioso, e aí você quer tomar uma resolução, você quer resolver seu problema, você recorre a outros pecados. Se você está ansioso para ser bem-sucedido, tem que ser o cara. Aí você se torna grosseiro, áspero, mal-educado, atropela os outros. Se você está ansioso quanto aos relacionamentos, você se torna distante, insensível, cruel. Então, a gente está ansioso para conseguir algo. E essa ansiedade gera em nós outros pecados. Mas tudo isso é fruto do quê? Da incredulidade nas promessas futuras. Vamos para Mateus 6. Você quer falar ele? Você quer ler ele? Quer? A gente lê. Eu postei, podem comprar. Esse livro aqui é um trecho do livro maior. É claro que eu quero comprar um livro maior, né? Aí, chama Lutando contra a Incredulidade, do John Piper. Mateus 6. Eu já li esse livro, esse texto zilhões de vezes, e eu acredito que vocês mais zilhões. Só que eu creio que a palavra do Senhor se renova. E aí eu quero que vocês leiam o verso 30. E eu vou dar para o nosso querido pastor Daniel, que estava ansioso para falar disso. Mateus 6, verso 30. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Homens de pequena fé. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Qual é a raiz da ansiedade? Pouca fé. Mas fé no quê? Gilberto Gil, né? Fé no quê? Na graça futura. Vocês acreditam que existe céu mesmo? Vocês acreditam que vão para o céu? Vocês acreditam que tem uma casinha preparada no céu? Ah, fala sério. Só que a gente vive igualzinho, como se já tivesse tudo pronto, né? Jesus foi na essência. Qual era o problema a gente vai ler depois todo o contexto. Qual era o problema de andarmos ansiosos? É porque nós temos pequena fé. Uau. Gente, quando eu li isso, eu falava pro nego, eu falei, meu Deus, era a resposta de tudo que a gente imagina. Na verdade, irmão, a gente não consegue entender e confiar em tudo que o Senhor já prometeu. E aí, eu vou exemplificar. Por exemplo,
nesse primeiro problema, nesse momento você fala, ansiedade, qual que é o problema? A raiz, qual é? Incredulidade. Aí você fala assim, não resolveu nada. Além de você me falar que eu sou ansioso, ainda sou incrédulo. Mas, aí, vamos dar uma notícia. Você tem um problema de estômago, você toma remédio, você faz isso e nunca melhora. Aí o médico vira para você e fala assim, então, tudo isso é porque você está com câncer. É uma boa notícia? Não, né? Mas achou a raiz do problema, não achou? E o médico fala para você, dá para curar, dá para tirar, ainda está no comecinho. Aí fica legal. Deus falou assim para vocês, vocês estão ansiosos e o problema de vocês é incredulidade. Ele vira para você e fala o quê? Dá para tirar. E ele é o autor e... Então, se nós estamos com problema de ajuste de fé, é um problemão. Só que ele fala para você o quê? Eu sou e consumador da fé. Se falta fé, ele cria. Se está mais ou menos, ele acrescenta. Até consumar. Consegue entender isso? Isso se torna verdade para você hoje? Amém? Para mim se tornou, irmãos. Ô, dura coisa. Agora eu vou precisar dos meus auxiliares. Primeira... Isso, eu pulei, né? Eu pulei. Tudo bem, deixa aí. Vamos lá, que nós vamos lá. Daqui a pouco eu volto. Eu queria falar com vocês. Eu preparei um monte de coisa, falei, atropelei tudo. Eu sei. Mas eu quis falar algo de que eu vivo. Eu não estou falando de vocês, eu estou falando de mim. É fruto do Espírito, sim. Eu queria só demonstrar como na palavra do Senhor tem várias promessas de futuro. E que nós, quando olhamos, falamos, uau! Só que a gente no dia a dia não lembra delas. Jorginho, quem quer ler Filipenses 4,19? Cada um abre aí, alguém levanta o braço, o Jorginho vai passando, glória a Deus e aleluia. E eu tomo água. Acalma. Você está muito ansioso hoje. Eu falei que ia levantar a mão e esperar o Jorginho trazer o microfone. Não andem ansiosos por coisa alguma. Qual que você abriu? 4:19. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Então essa é uma promessa. Vamos guardar. Quem está ansioso com finanças? Meu Deus suprirá todas. Promessa, guarda ela. Quando você começar a pensar em todas as suas dívidas, meu Deus suprirá todas as minhas necessidades em Cristo Jesus. Salmo, quem vai ler? Quem vai ler? Dá mais um, Salmo 23:6. Fala o deles. Salmos 23:6. Fiz errado. Eu vou mandar ele. Desculpa. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. A bondade. Quando você peca, a bondade e a misericórdia estão todos os dias. Quando você faz o que é bom, a bondade e a misericórdia. Mais um, Salmo 84:11. Quem lê? O Senhor Deus é sol e escudo. O Senhor concede favor e honra. Não recusa nenhum bem aos que vivem com integridade. Não recusa nenhum. Então por que a gente vive ansioso? Lucas 12:32. Não tenham medo, pequeno rebanho, pois foi do agrado do Pai dar-lhes o reino. Nós temos o...
duro escutar isso, né? Igualzinho a gente vive todos os dias da nossa vida. Aí, Sam, deixa que depois... Eu queria que alguém lesse 1 Timóteo 6,12. Tem vários, depois a gente põe para o final esse. Não, eu sei, a gente programou tudo, mas eu mudei tudo, porque assim, né, é fácil. 1 Timóteo 6,12, a pastora Márcia. Combata o bom combate da fé. Tome posse da vida eterna, para a qual você foi chamado e fez a boa confissão na presença de muitas testemunhas. Então, é um convite para nós lutarmos, para combater o bom combate do quê? Paulo sabia o que estava falando para Timóteo, não sabia? Timóteo, você vai ter um monte de problemas. Combata o bom combate da... Não é do amor, não é da alegria. Por quê? Porque o que nós somos todos os dias bombardeados para ver se nós continuamos crendo. Será que você crê no seu Deus mesmo? É isso que nos é provado todos os dias. Marcos 9, 24. Marcos 9, 24. Alguém se habilita? Neuza. Obrigada, viu, Jorginho? Deixa eu ver. Imediatamente, o pai do menino exclamou: creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Qual é a nossa oração hoje? Ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Ajuda-me, Senhor. Há muitas áreas que eu ainda não creio. Há muitas coisas que eu ainda não contemplo. Há muitas coisas que eu ainda não entendo. E é por isso que eu sofro tanto. E aí, o outro exemplo que nós temos é um carro de corrida. Aí a gente vai para o outro lado, né? Então quer dizer que eu não tenho fé nenhuma, né? Está tudo errado. Não, não é isso. Você creu. Você pôs o seu carrinho lá para começar a andar, certo? No caminho. Só que no caminho você tem adversários, não tem? E esses adversários vão começar a fazer de tudo para você dar uma desviadinha da rota, sabe? Tá aqui andando firme, de repente vem alguém e você... E isso nos faz parar de crer, de olhar para o alvo. Satanás, com suas artimanhas, joga lama no carro. E aí a gente fica por um momento sem enxergar. E o que é necessário fazer? Ligar o... Mas só o para-brisa vai funcionar com lama? O que precisa? Então, o limpador de para-brisa são as promessas de Deus para nós. Então, Satanás jogou um monte de coisa na minha mente. Eu limpo o para-brisa com o que a gente acabou de ler. Alguém lembra o que leu? Alguém cita alguma coisa que leu, por favor. Não, os versículos que vocês mesmos leram. Ó. Qual é, Cá? Ajuda-me a vencer a incredulidade. Foi ótimo. Senhor, meu para-brisa não está vendo nada. Aí começa a fazer o quê? Lembrar da promessa. Que o Senhor estaria comigo todos os dias. Que a bondade e a fidelidade, as misericórdias nos seguirão todos os dias. Nossa, é o reino. Então, quando vem a incredulidade, a gente começa a fazer o quê com o limpador? Falar as promessas. E a aguinha, quem é? O Espírito Santo. Traga à memória aquilo que nos dá esperança. Então, você lança a palavra para limpar o seu para-brisa. E o Espírito Santo é a água que vem e limpa tudo. Parece tão fácil assim, né? Mas é isso que nós devemos praticar, irmão. É isso. Guardar a palavra no coração. Praticar a palavra. Viver a palavra. Senhor, eu ainda não consigo viver
viver conforme a palavra, mas eu vou declará-la, porque a palavra é vida, porque a palavra me garante que tudo foi feito pela sua palavra. E quando eu declaro a palavra, ela se torna vida. O Senhor Jesus é o Verbo encarnado. Vocês conseguem entender o poder disso? A gente quer poder, irmão, isso é poder. Poder para vencer as nossas próprias incredulidades. Sam, põe o YouTube rapidinho, por favor. E aí, agora a gente é tão moderno, nem tem mais para-brisa assim do jeito que a gente conhece, e as aguinhas, agora tem um negócio muito melhor. Cristalização. Nem sei o que é isso, mas eu vi lá no YouTube e falei, não, isso é legal. O Espírito Santo, né, faz uma cristalização do nosso vidro. Aí a gente está andando, né? Aí o adversário joga lama. Ó. O que acontece conosco? Não paramos de enxergar as promessas, irmãos. Satanás tenta todo o tempo fazer isso conosco. Jogar lama para a gente não conseguir contemplar o futuro. Só que nós agimos conforme limpa, tira tudo. Você me falou que eu estou com uma coisa, mas eu acredito no poder da palavra. Vai tirando. É ou não é? Né, Jorge? Deu uma limpadinha, né? Tá tudo embaçado, né? Aí ele jogou um pouquinho de promessa, um pouquinho de água, e glória a Deus, aleluia. E ele voltou a enxergar, literalmente no físico, mas muito mais no espiritual. Entendem como é complexo isso? Mas é tão simples ao mesmo tempo. Praticar a palavra, irmãos. A palavra e o Espírito são necessários. Nós precisamos limpar o para-brisa, porque conforme nós vamos ficando limpo, a fé aumenta e a ansiedade diminui. Oh, meu Deus do céu. Como funciona na prática? Vamos lá para Mateus 6. Temos 7 promessas em Mateus 6. Promessa número 1, 6:25. Mateus 6:25. Quem quiser ler, pode ler. 6:25. Lê pausadamente, sem ansiedade. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Promessa número 1. Deus fez a vida e o corpo. Ele não é o nosso Criador? Você acha que para eles é mais difícil fazer o corpo, fazer a vida do que mantê-la? Então, por que vocês andam ansiosos? Deus criou a nossa vidinha do nadinha. Criou osso, criou músculo, tudo aqui da onde não poderia existir. A criação é algo maravilhoso, irmãos. E por que nós andamos ansiosos pelo que vestir? Foi Ele quem fez. Ele não vai manter? Promessa 2, verso 26. 26. A Neuza. Pera, porque o povo da internet, eu aprendi isso, eu não sabia. O povo da internet não escuta. Observem as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito maior valor do que elas? Não precisa nem falar, né? Nem falar. Vocês têm mais valor do que a ave? As promessas de Deus foram feitas para as aves ou para vocês? A salvação de Jesus foi para as aves ou para nós? Então, por que a gente anda ansioso? Promessa 3, verso 27 e 28. Mineirinho com muita calma nessa hora. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida?
28. Por que vocês se preocupam com roupas? Veja como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Promessa 3. Calma, alma. Você não pode mudar nada. Apesar de toda a sua ansiedade, você não acrescenta 1 minuto sequer à sua vida. Por mais que eu corra, por mais que eu tente, por mais que eu anseie, eu não acrescento nada. E aí nós falamos assim para a alminha. Como que Davi fez? Oh, minha alma. Oh, minha alma. Parece uma coisa de outro mundo, né? Mas nós devemos praticar. Alma. Não adianta ficar ansiosa. Porque sabe qual é o problema da ansiedade? Ela nos atrapalha e atrapalha quem está ao nosso redor. Porque a gente, além de estar ansioso, não mudar nada, a gente ainda deixa o outro agitado. Impaciente. A gente demonstra, sabe o que quando a gente está ansioso, irmãos? Que a gente não crê mesmo. 4. Promessa 4. 28 ao 30. Não, 28 e 29, desculpa. Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, amanhã será lançada no fogo, não vestirá muito mais a vocês? Isso é bem para mulher, né? Ai, como que eu vou hoje? Vou com a mesma roupa que eu já fui. Hoje de manhã me peguei fazendo isso. Abri o guarda-roupa e falei, com o que eu vou? Ah, mas essa aqui eu já usei. Aí o Espírito Santo lembrou da palavra na hora. Vou com essa. Nós somos assim ou não somos, irmãos? Nos preocupamos com a roupa que vamos vestir. Irmãos, ninguém está falando para sair tudo desmantelado. Não é isso. Mas é algo que nos consome energia. Algo que nos preocupa. Algo que nos faz perder o sono. Algo que nos faz ficar ansiosos. Se Deus libera energia criativa, olha só. Se Deus libera energia criativa e cuidadosa com as plantas, quanto mais conosco que moraremos com Ele. Sabe qual que é a preocupação do Senhor? Com que veste você vai chegar para se apresentar para Ele? Essa a gente não está preocupado. Nós estamos preocupados? Com que roupa, com que tipo de roupa nós chegaremos diante do Senhor? É esse tipo de coisa que deve permear a nossa mente, irmãos. Promessa 5. Até me perdi. 31 e 32. 31 e 32. Eu vou ler. Portanto, não se preocupem dizendo que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Não pense que Deus é ignorante quanto às suas necessidades. Ele agirá para supri-las quando for o melhor tempo, no tempo exato. Ele vai suprir. Você teve que esperar a lojinha fechar, né? Lojinha do Brimo fechar a portinha, né? Estava ansioso, né? Aí Deus falou para ele assim, falou para você, eu sei essa necessidade. É só você sincronizar o seu relógio com o meu. Isso que é difícil, irmão. E ser obediente no tempo de Deus. Quantos de nós suportaríamos o tempo de Deus como José? 13 anos, presinho. Sincronizou o relógio com Deus.
Ele não é ignorante quanto às suas necessidades. Mateus 6:33. A Márcia. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Eu preciso dar uma correção básica. Buscai ao Senhor, buscai o reino, em primeiro lugar, e todas as coisas são acrescentadas? Quais são? Quais são essas? Necessidades. Quais são? Comer, beber e vestir, abrigo. São todos os seus desejos? Quais são, irmãos? Então, não são todas as coisas que Deus vai fazer para você. Não são todas as coisas que Deus vai fazer para você. E que fique claro isso para vocês. Não são todas. São essas. Essas quais? Comer, beber, vestir, abrigo. E glória a Deus e aleluia! Porque é essencial para você viver. Todas essas coisas que nós falamos agora são essência. As outras são desejos. Ele cumpre desejos do coração? Mas ele não está obrigado pela sua palavra a cumprir os desejos. Mas pela sua palavra ele está obrigado a cumprir todas as necessidades. Olha que diferença. E nós sofremos pelas necessidades ou sofremos pelos desejos? Se você der a Ele, por Ele, Ele fará todas, suprirá as suas necessidades. Gente, é duríssimo. Verso 34, promessa 7. 34. Vai lá, Cris. Agora vai ler. Vai ler. 34. Agora você vai ler. Portanto, não se preocupem com o amanhã. De novo. Portanto, não se preocupem com o amanhã. Portanto, amanhã é segunda-feira e tem uma semana inteira e Deus fala o que para você agora? Pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Basta o mal de cada dia. Basta o mal de cada dia. 1 Coríntios 10, 13. Alguém abre para mim rapidinho. 1 Coríntios 10, 13. Eu acho que eu vou achar mais rápido aqui. Peraí. Achou. 1 Coríntios 10, 13. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens, e Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele mesmo lhes providenciará um escape, para que o possam suportar. Então, quando eu andar ansioso naquele dia, que o terremoto, todas as coisas, o que o Senhor falou para você, Camila? Por quê? Não pode, Deus fez o quê? Não te deu prova maior do que você possa suportar. Para cada um é uma coisa, irmãos. Para mim é uma coisa, para o outro é... Às vezes o outro suporta o câncer bem. Se fosse comigo, ia morrer. O outro, às vezes, suporta uma dor, uma unha encravada. O outro, não. Nunca lhe sobreveio o quê? Prova maior do que você possa suportar. Irmãos, é promessa. Porque Deus é... A gente usa no carro, Deus é fiel. Mas o que falou aqui? Deus é fiel para o quê? Para te dar o escape. Lamentações 3, 22 e 23. Eu vou ler. 21. Todavia, lembro-me também do que pode me dar esperança. Graças ao grande amor do
Senhor. As misericórdias do Senhor é que não somos consumidos, pois as misericórdias de Deus são inesgotáveis. Inesgotáveis. Renovam-se a cada manhã. Grande é a sua fidelidade. Quando você acorda, já tem uma porção do que te esperando? De graça, de misericórdia, de fidelidade. Irmãos, a palavra nos garante que enquanto nós dormimos, o Senhor dá enquanto nós dormimos. Então, quando a gente acorda apavorado. Mas se nós parássemos e pensássemos nisso, nós falássemos assim: Senhor, obrigado pela minha porção diária. Como que era o maná, irmãos? Era a porção, e se pegasse a mais, ficava. Então o Senhor não deixa a graça dele ficar podre. É inesgotável. Então a tua porção, você acordou hoje. Então o que tem para você hoje? Você pode sentar à mesa de Deus e pegar o quê? Uma porçãozinha de graça, porçãozinha de misericórdia, porçãozinha de amor, de paciência. Porque amanhã, aquela lá já passou. Porque Ele sabe do seu dia. Sabe ou não sabe? Ele sabe que aquele dia você vai precisar uma porção um pouquinho maior de tal coisa. E é inesgotável. Irmãos, isso é para mim e para você. Não acham como se... não, é para mim e para você. Senhor, vou limpar o meu para-brisa, porque eu não estou entendendo nada. Então, começa a pôr isso na sua cabeça. A porção de Deus, de graça, misericórdia, fidelidade, bondade é renovada a cada manhã. Eu preciso dessa porção hoje. Porque há dias que a gente acorda assim, né? E por quê? Porque nós não conseguimos contemplar essa verdade. Senhor, ajuda-me na minha incredulidade. Somos homens e mulheres de pequena fé. É ou não é? Existem dias iguais, irmãos? E para cada dia há uma porção de misericórdia, e de graça, e de amor, e de todas as coisas. Sâmia, põe os do final, se é que eu pus. Aqueles dos ansiosos. Volta por favor no Salmo, me perdoa. Eu queria que vocês lessem, duas pessoas, Salmo 56:3. Por que eu estou pedindo para vocês lerem? Porque quando a gente lê, a gente parece que escuta melhor, lê melhor, né? Salmo 56:3, e alguém abre já em 1 Pedro 5:7. Alguém levanta o braço, Salmo 56:3. Eu, quando estiver com medo, confiarei em ti. Mas eu, quando estiver com medo, confiarei em ti. A palavra fala que você nunca vai sentir medo? Você vai ser super-herói. Mas quando você tiver, ele tem uma solução. Qual é? Eu confiarei em ti. Quando vier dias de medo, já achou? 1 Pedro? Ele já achou. Quando tiver medo, o Eduardo. Quando você tiver medo, você vai falar para si mesmo: eu confiarei em ti. Pode falar, Du. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Leu de cima. Leu o verso 2. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que ele exalte no tempo devido. Lance sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Aí nós temos duas vertentes nesse versículo. Ninguém vai lançar sobre Deus a ansiedade se não deixar de ser orgulhoso, porque tem que se humilhar. E para se humilhar, tem um outro pecado aí. Qual é? A impaciência. Porque no tempo dele. E aí a gente lança a ansiedade. 2 versículos que falam sobre 3 pecados. Humilhai-vos. Nós não somos deuses de nós mesmos, irmãos. Não somos
não somos suficientes. Se não for a graça divina, se não for esses pensamentos de paz que permeiam a nossa mente, a gente não suporta. Pode passar, Sam. Ansioso quanto ao meu ministério, que eu acho que está inútil. Isaías 55:11. Quem achar pode ler, eu vou tentar abrir aqui também. Assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para qual a enviei. Hoje, de manhã, eu tive que lembrar dessa promessa. Eu estava ansiosa, porque estar aqui não é fácil. Mas aí Deus falou assim, a palavra não volta vazia. E porque é por mim? É porque é. E quando sai, não volta vazia. Então, meu ministério não é inútil, não por mim mesmo. Mas por quê? Porque tudo é dele. Próxima, Sam. 2 Coríntios 12:9. Vou ler, tá? Mas ele me disse, minha graça é suficiente para você. Irmãos, é muito estranho pensar isso. Mas, imaginem que a gente tem uma dificuldade de entender a suficiência de Deus. Que Ele é suficiente. Pode me faltar tudo, mas Ele é suficiente para mim. Pode me faltar tudo, mas a graça de Deus é suficiente para mim. Pois o meu poder se aperfeiçoa na... Eu lembrei de você, Elaine, quando você colocou no áudio. Pois o meu poder se aperfeiçoa... É quando a gente está forte? Não. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas. Para o quê? Poder de Cristo repouse sobre mim. Então, eu sou fraco para que o poder de Deus se mostre, porque tudo é para a glória dele. Pode ir. Ansioso quanto às decisões do futuro. Ninguém fica ansioso por isso, não, né? Isso aí é tudo versículos, irmãos, que a gente tem que trazer à memória para nos dar esperança, quando tudo nos sufocar. 32:8. Eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir. Eu o aconselharei e cuidarei de você. Você não sabe como fazer? Nem eu. Tem um monte de vezes que eu não sei como fazer. E aí Deus fala assim, filho, eu te ensinarei, eu te instruirei, eu cuidarei de você. Isso consola nosso coração? Sim ou não? Pode passar, Sam. Romanos 8:31, contra os nossos adversários. Quando a gente não sabe como proceder, o Senhor fala o que pra gente? Eu te instruirei. Dá caminhos que a gente não imagina. 8:31. Eu acho que não é 8:31. Não tem. Não é. É errado. Deixa eu ver aqui. Espera aí, gente. Passa para o próximo, que eu já vou olhar o versículo que é. Por favor. Tá certo? Então tá, desculpa, gente. Desculpa. Então vai, lê para mim, por favor. Pode falar. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas não é assim.
Se Deus é por nós, eu sou assim. Não. Vou ler o 32. Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas, olha a promessa, o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Não é assim de qualquer maneira. É porque se Deus é por nós, porque Ele já deu o seu Filho, Ele já prometeu, Ele já fez. Ele não poupou o seu Filho. E é por isso que eu tenho garantia que eu posso ir contra o meu adversário. E não é um adversário do meu irmão, não, irmãos. É contra mim mesma. É contra a minha própria incredulidade. O Senhor fala para mim. O que Ele falou para Josué? Não temas, eu sou contigo. Qual que era o maior problema de Josué? Imagina um povo murmurador, que falou mal, que fez um monte de coisa. Deus falou para ele, vai, marche. E Deus falou o quê? Acalmou o coração dele, que estava começando a ficar incrédulo. Não temas, eu sou contigo. Último, ansioso quanto ao bem-estar de quem eu amo. Já vou terminando. Mateus 7:11. Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está no céu dará coisas boas aos que lhe pedirem. Eu quero fechar com Isaías 41:10. E eu quero que essas palavras sejam para mim e para você hoje como bálsamo para a nossa mente sobrecarregada. Por isso, Isaías 41:10. Por favor, abra. Por isso, não tema. Eu quero que todos repitam. Por isso, não tema, pois estou... Agora eu quero que a gente fale para nós falamos para o outro, agora eu quero que a gente fale para nós mesmos. Ei, Samira, não temas. O Senhor está contigo. Fala assim, o Senhor está comigo. Mas fala isso como refrigério para a sua alma. Samira, não tema. Porque de mim mesma eu não tenho nada. Mas o que me garante? O Senhor está comigo até a consumação dos séculos. Não tenha. Eu sou o teu Deus. Eu, o Senhor, te fortalecerei, o Senhor me ajudará, o Senhor me seguirá. Lembra da coluna? Como era? Como era? Sombra e fogo. É isso que o Senhor fala para nós. Eu o segurarei. O Senhor vai nos seguir, vai nos segurar com a minha mão direita vitoriosa. Você pode ouvir vários nãos de Deus. Oi? Você crê? Leu 13? Eu fechei. Eu vou ler o 13. Não tenha medo, vermezinho de Jacó. Tenha medo não, seus pequenininhos. Tenha medo não. O que o Senhor falou para nós hoje, irmãos? Nós precisamos nos arrepender de um pecado dissimulado, que é a incredulidade. E nós só conseguiremos entender isso quando nos é revelado. E o Espírito Santo essa manhã nos revelou. Há muitas coisas que nós não cremos. As promessas futuras são para nós. Eu creio nisso.
Eu creio nisso. Eu creio nisso. Eu creio nisso. Quem crê nisso? Quem crê nisso? O Senhor, Ele está conosco. O Senhor está conosco. Ele nos segura com a sua destra fiel. Eu queria só ler essa oração. Ó Senhor, eu creio. Ajuda a minha incredulidade miserável. Que vida! Livre-me da murmuração, da queixa e da vida cheia de risos, de alegria e de amor. Crer nisso, Deus, eu quero viver essa realidade. Eu quero viver essa realidade. Ajude-me. Não me poupe nada que me coloque nessa confiança gloriosa. Amém? Amém. Glória a Deus.